Show, estamos ao vivo, já no Facebook também. Vamos ver se o pessoal começa já a entrar aí, já começa a acompanhar a gente. Por enquanto tá só nós dois. Esse vai direto pro meu também, né? Ou não? Ele tá na minha página, você consegue compartilhar da minha página para o seu. Se você entrar na minha página agora, lá no @Rodrigo Lopes Novo SP, você consegue compartilhar o link do ao vivo e aí já começa a veicular na sua página. Lopes SP. Novo SP. Isso. Ah, você tá na página, tá. Então eu só clico o link, é isso? Só compartilhar esse link aí que já começa a rodar para você na sua página. Beleza. As pessoas começam a acompanhar pelo mesmo canal. Bom, vamos lá. Deixar só você terminar de compartilhar aí. Espero que eu tenha feito. Beleza. Bora. Ah, deu certo, sim. Bom, vamos lá. Cleiton, primeiramente, queria te agradecer aí muito pela sua generosidade de ter aceito o nosso convite tão prontamente. Tenho certeza que você tem uma agenda aí bastante comprometida, com vários compromissos. Você falou que agora há pouco, às 6 horas, estava na rádio, ao vivo. Saiu da rádio, já veio aqui para falar com a gente. E já de antemão queria agradecer a Silvia De Luca, que intermediou essa nossa aproximação, esse nosso contato. E ela falou muito bem de você, falou do seu trabalho. Foi quando eu comecei a ir atrás do que você realiza aí. Vou deixar a apresentação pessoal para você, mas quero me apresentar também para o seu público, para a sua audiência, o pessoal que te acompanha nas redes. Me chamo Rodrigo Lopes, tenho 30 anos, sou advogado, especialista em direito empresarial e atualmente curso um LLM, que é uma espécie de MBA no mercado jurídico de direito do mercado financeiro e de capitais. De setembro para cá, eu, através de incentivo de amigos, familiares, eu assumi um desafio político, né? A gente sempre tem que ir ocupando espaços públicos como forma de prestar um serviço público eficiente, uma coisa que ajude as pessoas de fato. E nessa linha também eu acho que tem muito a ver com o trabalho que você realiza aí, de ajudar pessoas, de ajudar com que as pessoas evoluam, progridam. Então, pô, cara, parabéns aí, antes de mais nada, por esse trabalho. Eu acho que esse tema de inclusão, independente de qual seja, e sempre envolve, a inclusão sempre envolve pessoas que não são vistas por todos, é uma coisa que a gente tem que conversar o tempo todo e sempre trazer à tona, né? Vou deixar para o momento oportuno para você comentar sobre os desafios, mas fala um pouco de você, faz uma apresentação sua para nós. Fica à vontade. Rodrigo, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Dá um beijo para a Silvia aí, que fez a intermediação para a gente poder ter esse bate-papo, né? Eu que agradeço pelo convite, cara. A gente faz questão de falar também, é importante, todos os espaços cedidos para que a gente possa falar um pouquinho aí do nosso segmento. Então, eu só tenho te agradecer, desejando já boa sorte aí, né, para sua nova empreitada aí, que nós precisamos de pessoas que tenham ideias novas, né, e que façam realmente pela sociedade em si, né? Então, espero que você tenha êxito aí, conte com a gente aí no que for possível. Obrigado. Imagina, eu chamo Cleiton, né? Fui jogador de futebol, joguei profissionalmente até 2005, né? Comecei nas categorias de base do Corinthians, segui todas as categorias, passei uma temporada no Palmeiras, Portuguesa, Guarani, fui para o Botafogo da Paraíba. Em 2005, né? Tive a proeza de jogar fora do país,
no Canadá, na equipe do Hamilton Thunder, e que era um país não tão muito conhecido no futebol, né? Uma cultura totalmente diferente, mas para mim foi uma experiência, fiquei 1 ano lá, então foi uma experiência bacana. E no meu retorno ao Brasil, né, eu tive algumas propostas até para jogar futebol, aí eu encerrei minha carreira por muitas contusões, principalmente no tornozelo. E aí eu comecei, né, quando você para de jogar futebol, a primeira coisa que você quer fazer é falar, não quero mais jogar futebol na minha vida e não quero mais trabalhar com futebol. Curtir a família, fazer outras coisas, mas isso é coisa de semanas, cara. Então todo jogador que para de jogar futebol, dificilmente você vai deixar de trabalhar com futebol. É muito raro você pegar um jogador hoje e não ter a sequência no esporte, né? E aí foi quando eu tive alguns convites. Dentro desses convites, eu tive um convite para ser diretor da PAI de Osasco. Foi o meu primeiro contato com pessoas diretamente com deficiência, né? E aí, no mesmo ano, eu participei de um evento que seria como se fosse um teleton, né? Foi chamado de Teleapai, foi feito no Pacaembu, e onde me convidaram para levar a equipe do Master do Corinthians, juntamente com a Gaviões da Fiel, a bateria. E isso foi feito, e ali eu tive um contato direto com atletas, e a partir desse momento, né, de organização, você acaba pegando amizade com um, amizade com o outro. Eu tive o convite da Confederação Brasileira, que é a CBDI, na qual eu faço parte hoje, filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, para trabalhar juntamente com esse segmento novo esportivo, né? Para mim foi um grande desafio, porque o primeiro ano, a CBDI, que na época se chamava ABDEM, Associação Brasileira, mesmo ela sendo filiada ao Comitê Paralímpico, tinha alguns problemas políticos, então, na época, o repasse do recurso não era tão grande, então eu trabalhei praticamente 1 ano aí, de graça na Confederação Brasileira, tentando levar eventos para angariar fundos para que pudesse acontecer as competições, né? Até porque então não tinha a gente não tinha todo o respaldo como a gente tem hoje do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí, a partir disso, eu aceitei o desafio, tanto na PAI de Osasco como na CBDI, e estou até hoje, né? A gente passou por momentos difíceis na confederação, de não ter recurso nenhum para poder fazer as competições, a gente conseguiu passar por cima disso, aí criamos um vínculo muito forte dentro do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro hoje, né? A CBD é uma das confederações que tem direito a voto para a escolha do presidente. Então, assim, hoje a gente está bem acoplado lá no Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí foi onde, né, como eu venho do futebol, o presidente me fez a proposta de ser coordenador do futebol e do futsal no Brasil, para implantar as minhas ideias, o que eu achava que podia contribuir para o segmento crescer, e estou até hoje. Né? Passamos por vários desafios. Hoje, principalmente o segmento a partir do momento que nós conseguimos o título mundial, deu uma reviravolta no cenário tanto brasileiro como mundial, e estamos trabalhando, né, com todas as dificuldades aí, agora com essa quarentena aí, mas trabalhando forte para o segmento sempre evoluir. Legal. Eu queria aproveitar até o comentário que você fez agora no final, e bom, a gente sabe que seu time é bastante ativo, eles gostam de estar sempre em movimento, gostam de estar fazendo alguma coisa o tempo todo. E como é que tem sido, cara, durante esse período de quarentena, de isolamento, como é que está o seu contato com eles? Até porque a gente vai falar disso mais para frente, dos desafios que você teve para continuar competindo e defendendo o título mundial. Só para que todo mundo saiba aí, o Cleiton falou da CBDI. CBDI quer dizer, a sigla quer dizer Confederação Brasileira Desportiva para Deficientes Intelectuais, né, Cleiton? Me corrija se eu estiver errado. Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Legal. E como é que tem sido durante esse período, cara? Você tem, enfim, contato com eles, se comunicar de alguma forma, passado alguma para eles irem fazendo, para manter sempre o corpo em movimento, para quando retornar, continuar aí competindo em nível alto, né? A gente sabe que qualquer competição a nível internacional exige muita coisa, especialmente deles, eu acho que não pode, a exigência ainda é maior, né? Fala um pouco como é que tem sido durante esse período com eles aí. Primeiramente é um momento difícil, né, para todos nós, não só para o nosso segmento, mas para o mundo.
Na primeira semana, a gente ainda estava naquela expectativa, eu acho que é uma semana, duas. Aí, quando a gente percebeu realmente que o negócio era muito sério, né? O mundo parou, o esporte parou, então nós também paramos, né? Nós tínhamos uma competição agendada no dia da síndrome, comemora o dia 21 de março, dia da síndrome de Down, tínhamos uma competição, e aí nós paramos, né? E aí nós sentamos a comissão técnica para poder ver o que a gente poderia passar para os nossos atletas, né? Então eles estão fazendo, a gente passa os trabalhos em casa para eles fazerem, a gente inventa não só o treinamento no dia a dia, porque eles precisam, né? A gente conversa bastante com eles são atletas, eles têm que se cuidar. A gente aproveita, né, os exemplos dos jogadores de futebol, dos outros esportistas, do nível competitivo e passa, olha, tá vendo? Ó, o Neymar está treinando, os jogadores do Corinthians estão treinando em casa. Então a gente usa esse ferramenta de exemplo para colocar. Agora, vocês são atletas, vocês têm que fazer a mesma coisa. Então os professores criam os trabalhos, né, no dia a dia. Só que, além disso, né, também a gente se preocupa, pô, confinamento é ruim pra caramba, você tá dentro de casa. Uma coisa é uma semana, uma coisa é duas, daqui a pouco é um mês, dois, né? Então, assim, não adianta você só treinar. Eles não vão conseguir fazer isso. Qualquer pessoa, né? Você faz o teu trabalho ali, mas e depois? Então, a gente conversa bastante com eles, que eles têm que se cuidarem, porque eles são atletas. Então, além dos treinamentos do dia a dia que a gente passa para eles tentarem, né, não perder totalmente a forma, brincadeiras, desafios, né? A gente queria bastante desafios. Todo final de semana, agora, domingo, eu criei o Karaokê Down, né? Cara, eu peço até desculpa para a galera de casa, eu fico até meio rouco, porque eu coordeno o Karaokê Down para eles, então eles, cada um que entra, eu quero aquela música, eu tenho que cantar junto. E a live vai, em vez de ser 1 hora, acabou 1 hora, a gente entra de novo, vai 3 horas. Então eu fico 3 horas cantando. Né? Imagina, o profissional cantando já não consegue 3 horas. Imagina, faz tudo por eles, assim. Então tá bem bacana essa dinâmica que a gente conseguiu criar. Eles estão entendendo também da importância de ficar em casa, que eles têm que se cuidar. Só que não adianta você só focar no treinamento dia a dia ali, dando aquela pressão, você tem que treinar no dia a dia em casa, que não dá. Então a gente cria também algumas atividades, né, lúdicas, para eles brincarem, se divertirem. E o Karaokê Down é um exemplo disso. Então estamos levando, a gente espera que isso possa acabar rápido, né? Então, alguns países aí já estão voltando às suas atividades esportivas, outras nem tanto, né? Você pegar o exemplo da França, é só em setembro. O Brasil, a gente não sabe ainda, existe a possibilidade dos clubes de futebol voltarem semana que vem, mas o nosso segmento ainda vai demorar um pouquinho aí para a gente poder estudar, né? Até porque a gente preza muito para a segurança dos nossos atletas, até que, principalmente dos atletas com deficiência, né? Que tem imunidade um pouco baixa, então eles sempre têm que estar aí em atividade constante para manter essa imunidade alta. Então a gente se preocupa bastante. Dúvida. Legal. Cleiton, e você está já há 15 anos já com essa missão aí, né? Desde 2005, trabalhando com portadores de deficiência, com certeza é um trabalho também difícil, mas muito, como é que eu posso dizer, muito prestigioso, muito reconfortante, né, por todo o empenho e dedicação e os resultados, e até a gente chegar a ser campeão mundial. Conta um pouco da trajetória do time em si, cara, assim, os desafios que vocês passaram desses 15 anos aí, as competições, enfim, o último campeonato que nós vencemos, o Mundial, né, para a gente até passar depois para a próxima etapa aí, que seria o Mundial propriamente. Então, na verdade, o segmento DAO, ele apareceu em 2013, né, como o DAO, ele está inserido dentro da deficiência intelectual, para o pessoal de casa entender, né? Então, por exemplo, ele é diferente. Você vai na Paralimpíadas, o atleta não tem um braço, ele é uma classe. Se ele não tem uma perna, ele é uma classe. Se ele não tem as duas pernas, é uma classe. Se ele não tem os membros, também é uma outra classe. O DAO não, ele é inserido dentro da deficiência intelectual, para o pessoal de casa entender. Então, por exemplo, hoje nós temos a INAS, que é a Federação Internacional, que é como se fosse a FIFA do esporte, né? Só que de todas as modalidades, não só do futebol. Então, você pega, por exemplo, aqueles atletas da Paralimpíadas de alto nível. Hoje nós temos aí o Daniel, né, que é recordista mundial dos 400, dos 100, o melhor corredor do mundo, é brasileiro e deficiente intelectual.
Então, por exemplo, eu pego um Down, ele não vai conseguir competir em igualdade com esse atleta com a deficiência de alto nível. Para a Federação Internacional, isso não importa. Ele está inserido dentro do deficiente intelectual. Né? Não se existe ainda uma classe simplesmente Down. Por isso que você nunca vai conseguir ver um Down numa Paralimpíadas, por exemplo. Justamente por causa dessa desigualdade, vamos dizer assim, para o pessoal de casa entender. Então, existe já uma briga internacionalmente para que isso mude, né? Para que tenha uma classe Down. Hoje já existe uma federação que chama SUDS, que é uma classe só para síndrome de Down, de todas as modalidades. Já existe uma federação de futebol só para síndrome de Down. E agora, internamente, aí dentro dos bastidores, a gente está tentando, de repente, ou pelo menos como uma experiência, uma demonstração, o Down participar de uma Paralimpíadas. É uma coisa muito além ainda, mas que a gente está trabalhando. Feito isso, né, com esses pensamentos, a Confederação Brasileira, em 2013, criou a primeira competição para as pessoas com síndrome de Down, no caso do futebol. E aí foi feito um campeonato com equipes de São Paulo, veio equipe do Rio de Janeiro, do Paraná, para poder participar. Foram 8 equipes. E dentro dessas 8 equipes, nós convidamos a seleção do e a seleção da Venezuela, até para a gente também conhecer, né, alguns países que já trabalhavam com seleções, no caso de seleções. E aí a primeira seleção brasileira foi formada desse campeonato nacional, dessas 8 equipes, nós pegamos os atletas, montamos uma seleção brasileira sem treinar, para poder jogar o triangular entre Chile e Venezuela. E aí, para minha surpresa, a Venezuela, ela tinha uma estrutura muito boa, né? Os jogadores recebiam até salário. Antes dessa crise que a Venezuela tem, né? Eles eram, o governo apoiava, então aquilo me chamou muito a atenção. E aí, eu sou curioso, cara, eu vou até onde eu posso ir, né? E aí eu comecei a estudar os países, não tinha um contato direto, a não ser com o Chile e com a Venezuela nesse torneio de 2013. E aí nós montamos, né? E eu falei, olha, eu acho que dá certo. O Brasil, né, um país enorme. Se o Chile e a própria Venezuela deu certo, porque o Brasil não dá. O Brasil é enorme, né? Um dos principais países do mundo. Então, a classe para o deficiente ela é muito alta no Brasil, né? Então, você tem deficiente aí de tudo quanto segmento. E do Down não é diferente. Então, já existe, né? Já existia as APAES, as pestaloses, e foram se criando associações, né, que trabalhavam ali esporadicamente, com ginástica, com futebol. E nesse campeonato a gente teve 8 equipes, já era uma surpresa, ter 8 equipes do Brasil todo. E aí, a partir de então, com esse campeonato internacional e esse nacional que foi feito junto, nós ficamos em segundo lugar, perdemos a final para a Venezuela. E aí a Venezuela, eu olhava assim, a estrutura do time deles me chamou a atenção, que era uma equipe representando o seu país, com, né, todo o segmento ali direitinho. E aí eu falei, bom, eu preciso trazer isso para o Brasil também, né? Vamos fazer uma experiência aí. E aí já calhou com a ideia minha de trabalhar, de tratá-los como atletas, não como simplesmente deficientes, né? Que estão ali para jogar um futebol como se fosse uma pelada na rua, né? A gente não queria isso. A ideia era justamente chegar onde a gente chegou hoje. E claro que no começo foi difícil. A gente montou uma seleção, a base foi a equipe da JR Corinthians, que já existia. A equipe também foi criada nesse período, né? E aí a gente pegou a base, onde que eu sou o treinador até hoje, e aí o presidente falou, monta a seleção e leva para o triangular. E isso foi feito, aí o presidente me deu carta branca, falou, olha, vê o que você pode fazer, vê o que dá para melhorar, você tem carta branca para poder fazer. E aí a gente começou a trabalhar nos bastidores, e a cada ano o segmento foi evoluindo com novas equipes, as competições foram ficando mais firmes com as equipes participantes, né? Até então, a Confederação Brasileira, ela conseguia bastante recursos, né, verbas governamentais, principalmente no estado de São Paulo, então por isso que 99% das competições eram feitas no estado de São Paulo, e mesmo a Confederação sendo filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, o futsal não é modalidade paralímpica. Então a gente não consegue o recurso direto para a modalidade do Comitê Paralímpico, né, para o pessoal de casa entender. Então a gente precisa criar recursos, né? Precisa ir atrás de verba, de patrocínio, de emenda parlamentar, enfim. E aí as competições começaram a crescer, e aí eu tive uma outra ideia de levar a parceria para o Corinthians, né? Trazer um clube de futebol para o segmento. Foi uma ideia que nós tivemos, o presidente deu carta branca, e dali então deu certo, e aí ele falou, olha, toca o barco, e aí a gente começou a buscar os clubes de futebol de camisa, né? O Santos, hoje nós temos o Santos,
temos o Ituano, o próprio Corinthians, o Flamengo do Rio, Comercial de Ribeirão Preto, o Cascavel do Paraná, enfim. E várias equipes interessadas hoje de ter uma bandeira do síndrome de Down. E aí, qual foi a minha ideia? O clube de futebol ele não vai contratar professores, não vai contratar atleta do síndrome de Down. E aí foi a sacada que nós tivemos, né, de fazer as parcerias. Então, hoje, por exemplo, eu pego uma equipe lá de Santos, que foi o Projeto OP, que já trabalhava com os atletas com síndrome de Down, e fizemos a junção com o Santos, né? Fizemos a parceria. Levamos para o Santos a ideia. Olha, é uma ideia bacana que alguns clubes estão aprovando, e é uma equipe de Santos. Naturalmente, teria que ser com o Santos Futebol Clube a parceria. E o pessoal entendeu. Então, isso vem dando resultado. O clube mais novo a aderir isso é a Ponte Preta, né? Que foi agora no final do ano passado. Já estão com uma estrutura montada, então a gente sabe que tem mais clubes interessados em participar. E agora a gente está seguindo um outro caminho de trazer os clubes de futsal, né? Porque até então a modalidade é futebol. Nós temos as equipes de camisa, Corinthians, Santos, Flamengo, Ituano, Ponte Preta, só que são clubes de futebol, ligados diretamente ao futebol, né? Não, né, esses clubes que eu te falei, só o Corinthians disputa a liga de futsal profissional, o Santos já teve, o Ituano não tem, o Juventus também agora entrou, tem, mas só é a base. E agora a gente está buscando os clubes de futsal que disputam a Liga Nacional de Futsal. E já tem uma aceitação muito grande aí perante os presidentes, né? A gente precisa sentar, conversar com os presidentes para eles ajudarem. Então vem crescendo bastante o segmento e estamos tocando o barco, né? As competições, hoje já estamos criando aí Série A e Série B, né? De 15 anos você tem uma equipe, hoje a gente tem praticamente 40 equipes. Estamos com um projeto de levar para o Norte e Nordeste também, né? Porque a maioria é tudo Centro, Oeste, Sul aqui. Então, assim, o projeto está crescendo e claro que o resultado de ser campeão brasileiro mundial ajudou e muito, né? Tanto para o Brasil quanto para o Mundial aí fora. Legal, Cleiton. Cara, uma coisa que me despertou agora, ouvindo você falar, e acho que vale a pena a gente comentar, você aí como precursor desse, até da modalidade, apoiou muito o crescimento disso, especialmente depois com o campeonato mundial, e o crescimento disso, vários clubes. A gente sabe que os clubes de futebol, eles, além de ter a CBF sempre como apoiadora em alguns aspectos, eles têm muitos patrocínios, eles têm, enfim, venda de camisa, marca, coisa que é parceria privada mesmo, né? Como é que tem funcionado aí a expansão de arrecadação de recursos privados, sem falar do público, sem falar de ficar contando com o governo, o poder público, para fomentar cada vez mais esse esporte? Como é que tem sido o interesse do setor privado no incentivo do esporte, né? Marcas que, enfim, que tenham até, né, como missão o deficiente intelectual ou outros tipos de deficiência? Então, vamos lá. Antes do Mundial, eu te diria que nós tínhamos aí de 100%, 5% no máximo das empresas interessadas em realmente acreditar no nosso segmento, né? Mesmo você tendo aí, vou te dar exemplo, Corinthians, Santos, Ituano, que são equipes profissionais que têm os seus patrocinadores, mesmo assim não é tão fácil você trazer esses patrocinadores para uma equipe de síndrome de Down. Até porque para o pessoal de casa entender, não é tão simples assim, né, como eu gostaria que fosse. São parcerias, né, mas mesmo assim você representa um clube de futebol. Até então, era uma coisa desconhecida, você sabe que para a marca, você não aparece, a marca ela quer aparecer, né? Dificilmente você acha empresas, não digo que não existe, até existe sim, mas dificilmente a empresa vai bater na sua porta, eu quero patrocinar, porque, enfim, se você não tiver um resultado de marca, em televisão, propaganda, essas coisas, cara, é muito difícil. Quando eu entrei nesse segmento, eu achava que isso era simples. Eu achava que eu não ia ter esse problema. Que eu achava que o empresário ia olhar, pô, que bacana. Vamos lá, né? Uma equipe de DAO, uma equipe de deficiente, eu quero ajudar. Pô, você se engana se você pensa assim.
Você tem que trabalhar, tem que buscar e tem que mostrar resultados. Na verdade, é isso. O DAO ele está inserido como se fosse uma outra, qualquer modalidade esportiva que busca patrocínio. É claro que tem esse apelo social, né? Que aí, se você pensar pelo lado do marketing, a empresa ela pode, né, trabalhar isso, explorar isso, né? Explorar isso a seu favor. Você também tem as leis de incentivo de imposto que, né, a empresa, você pode usar a tua empresa para patrocinar qualquer time de DAO, você pode reverter isso no imposto. Então, existe possibilidade dessas empresas quererem, mas eles têm, né, que querer também, né? E tem cara que prefere pagar o imposto do que investir numa equipe de deficientes ou qualquer segmento na área da deficiência. Então, isso a gente não pode responder por todos, né? Mas a gente trabalha para que isso mude. Então, a gente sabe que para mudar, a gente precisa mostrar resultados. Eu acho que isso a gente está conseguindo, aí, principalmente com a conquista do campeonato mundial, com os campeonatos brasileiros, os campeonatos paulistas, com jogos equilibrados, acho que é um caminho que a gente está construindo com os clubes, né? Acho que a partir do momento que as empresas, se o Corinthians apoia, o Santos apoia, porque tem alguma coisa de diferente. A gente sabe que funciona assim. A partir do momento que eu entendi que isso funciona assim, a gente começou a trabalhar de uma maneira mais concreta mesmo, assim, né? Não, tirando aquele lado da deficiência, trabalhando como uma empresa, uma empresa, um esporte de rendimento, resultados. Ninguém vai poder mais me falar que a gente não tem, porque a gente tem. Hoje nós somos mundiais, então ninguém pode falar, mas não tem resultado. Opa, tem sim, tem resultado, bateu expectativa de tudo que você possa imaginar. Depois eu vou te falar isso mais para frente, né? Eu já participei. O Brasil ele ficou fora do primeiro mundial por causa de recurso, né? Que a grande final foi entre Itália e Portugal. O segundo a gente conseguiu trazer, né? Com toda essa movimentação e pelo reconhecimento que as pessoas da Europa tiveram com o Brasil, mesmo a gente estando fora do primeiro mundial, né? Eles me colocaram dentro da Federação Internacional de Futebol pelo trabalho que a gente realiza aqui no nosso país, né? Mesmo não participando do Campeonato Internacional, eles reconheceram que o Brasil hoje é o principal país no mundo a fazer competições nacionais oficiais, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, com várias equipes. Então, isso foi um reconhecimento, e o reconhecimento foi uma coisa, né, que me pegou de surpresa. Eu estava sentado em casa assistindo o jogo e começou a chegar um monte de congratulations, parabéns, não é meu aniversário, bandeirinha da China, do Paraguai, da Colômbia, do México, dos Estados Unidos. Eu falei, deve ser alguma pegadinha, né? O que aconteceu? Acho que já começou o primeiro reconhecimento aí do nosso trabalho. Eles fizeram uma reunião e criaram uma Federação Internacional de Futebol de Síndrome de Down, onde inclui futebol de campo, futsal, tudo que é futsal está lá dentro dessa federação. E aí, para minha surpresa, eu tive uma votação unânime, sem conhecer as pessoas, e as pessoas dos outros países não me conheciam, mas conheciam o trabalho que a gente realiza aqui no Brasil, votado no meu nome para ser o coordenador de futebol dessa federação internacional. Então, todas as competições do mundo passam pela minha mão hoje. E para mim foi uma grande surpresa. Falei, mas eu nem fui para o campeonato internacional. Então, ali já começou a cair a ficha que a gente estava fazendo alguma coisa diferenciada. E aí a gente só foi evoluindo. Então, eu aproveitei o gancho, que era o coordenador, que eu sou o coordenador ainda da Federação Internacional, e falei, galera, vocês votaram em mim, então tá bom, eu quero fazer o próximo mundial para o Brasil. Que desse eu sei que a gente não vai ficar de fora. Eu quero sentir essa experiência. Então, eu trouxe para o nosso reduto aqui os outros países que a gente não conhecia lá fora. E mesmo assim, o Brasil sendo organizador do Mundial, a gente teve muita dificuldade. O Brasil conseguimos patrocinador aos 45 minutos do segundo tempo, até porque a única isenção que o Brasil tem de uma participação de um Mundial do nosso país é o custo da viagem, né? O resto você tem que pagar, alimentação, transporte, uniforme, preparação de treino, a gente paga. Não é porque nós estamos no Brasil que vai ter tudo de graça. Lógico. Então, a gente tinha que pagar hotel, enfim, foi criado vaquinha, foi criado um monte de coisa, né? Eu conversando com o Romário tentou ajudar, enfim, cara, aí a gente começou a trabalhar nesse sentido, e aí a gente também a gente queria trazer o Mundial para São Paulo, porque era o nosso ambiente que a gente conhecia tudo.
a partir do momento que você vai para um outro estado, você não conhece, né? Eu moro em São Paulo, né? Então os clubes de futsal me conhecem, os clubes de futebol me conhecem. Então eu estava mais tranquilo aqui de São Paulo. E eu não consegui trazer o Mundial para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Foi quando a gente conseguiu levar em 2017 a primeira Copa do Brasil para a cidade de Ribeirão Preto, que também surgiu de um pedido desesperado de uma escola, do Egídio Pedreschi, que trabalha só com deficientes, que estava para fechar. Você vê como é que as coisas acontecem, né? E a gente, vamos levar para Santos? Vamos tentar para São Paulo? São Paulo tem vários ginásios, tem os clubes de futebol. Eu fico mais tranquilo e mais seguro aqui na minha cidade, né? Qualquer desespero, eu sei para onde eu correr. Numa cidade eu não conheço ninguém, eu só vou conhecer o prefeito e eu não vou saber a logística, né? Mas, enfim, aí teve esse pedido de socorro da escola Egídio Pedreschi, em Ribeirão Preto, e estavam para fechar a escola. E a diretora, a Luciana, desesperada, queria levar alguma coisa para que isso não acontecesse. Foi quando ela entrou em contato com a Confederação Brasileira, pedindo, pelo amor de Deus, se a gente poderia ir lá, dar uma palestra e fazer uma apresentação com a Seleção Brasileira de Down. Na hora, eu falei, fechou, tô dentro. Vamos lá. Cara, aí chegou lá, foi assim, aquele chororô, uma coisa que as pessoas não conheciam, né? Existe uma seleção brasileira. Nós jogamos contra a própria equipe do Egídio, que já tinha um time de síndrome de Down, mas que não jogava, não participava de competições, só treinavam. Fazia ali o seu trabalho no dia a dia como diversão, não como treinamento, né? E ali, né, a gente já, macaco velho, já de um pouco de experiência, o prefeito foi no lançamento. Prefeito, secretário de esporte. Eu falei, prefeito, né, você sabe como é que é prefeito, político sabe como é, né? Aproveita a situação, tem aqueles que querem ajudar e querem se aproveitar da causa. Não digo que foi o caso do prefeito de Ribeirão Preto, que não foi o caso dele. E aí eu aproveitei o gancho, né? Tava lá a Globo, a Record, a Band, filmando tudo, mostrando que a escola poderia fechar. E aí o prefeito gostou, falou, queria conhecer mais. Falei, prefeito, isso ao vivo, para todo mundo ouvir. Falei, essa escola não pode fechar, e o que você precisar da confederação, ele, tô apaixonado pelo esporte. Falei, prefeito, se o senhor está apaixonado, vamos trazer uma competição oficial para a cidade. E ele, mas o que precisa? Eu preciso só do seu sim. Ele, então eu dou o meu sim. Falei, então vamos trazer a primeira Copa do Brasil, vamos trazer o primeiro campeonato oficial com equipes de todos os estados para Ribeirão Preto. Vamos fazer? Vamos. Então, tá fechado. A palavra vale mais do que papel assinado. E assim foi feito. E aí, dentro dessa organização, já foi uma coisa diferente, né? Nós conseguimos um público bacana, a gente viu que o prefeito se mobilizou, enfim, a cidade se mobilizou, que era uma coisa verdadeira, né? E a gente fez um movimento e a escola não fechou, o campeonato saiu, nós conseguimos depoimentos, peguei o Tite, lá em Sochi, na Rússia, que ele estava para o sorteio do Mundial. E aí a gente pegou o telão, né? Pegamos depoimento de celebridades, jogadores, e a gente conseguiu isso, já foi uma coisa diferenciada, que nem até então nenhum país tinha feito ainda, assim, no futsal down. E ali, conversa vai, o pessoal adorou, e o prefeito, né, parabéns, deu uma repercussão muito legal. Falei, pois é, prefeito, agora eu tenho uma outra coisa para te falar. Ele, o que foi? O que você acha de trazer o Mundial para Ribeirão Preto? Tá falando sério, Cleiton? O que precisa? Só preciso do seu sim. Sim. E foi assim. E aí foi a história de ter feito a primeira competição oficial mesmo, foi em Ribeirão Preto, né? Mesmo o segmento ter começado em 2013. O primeiro campeonato nacional, que foi a Copa do Brasil, em 2017, foi em Ribeirão Preto. E a gente se sentiu tão confortável com a cidade que, falei, São Paulo não dá para você ficar correndo atrás de governador, de prefeito. Você sabe como é que funciona essas coisas. E ali eu tinha o sim de um prefeito, né, que tinha a palavra final da cidade. Falei, vamos lá. Cara, e aí foi um evento que chocou o mundo no bom sentido, assim. O que aconteceu em Ribeirão Preto, eu acho que não vai acontecer em nenhum país do mundo. Só para você ter uma ideia, nós batemos recorde de público do ginásio que era da década de 80 de um sul-americano de basquete. Caramba! Então, assim, o que eu vi, não caiu a minha ficha ainda. Não caiu a minha ficha que nós fomos campeões mundiais. Não caiu a minha ficha que eu vi aquele ginásio lotado. Você não tem noção do que era aquilo. Então, assim, deu tudo certo, mas com muito trabalho. Muito trabalho. Sem dúvida.
E aí, Deus né, presenteou com o Brasil e a Argentina na final, com o ginásio lotado e o Brasil sendo campeão mundial. Terminou. Não podia ser melhor. Podia ser melhor, né? Mas foi muito bacana. Cara, pois é. Sem trabalho não há glória, né, Cleiton? Não tem jeito. E, cara, só corrigindo um ponto aí, eu acho que o tempo tem que ensinar muita coisa. Eu acho que o tempo da política oportunista, que você comentou, talvez não seja o caso do prefeito de Ribeirão Preto, com certeza, porque foi o cara que estendeu aí, abriu as portas para as competições, e eu acho que qualquer servidor público, e eu entendo que todo político tem que se colocar dessa forma, que ele é um servidor, ele não é um rei, ele não se coloca acima de ninguém, ele está ocupando um cargo com base na confiança das pessoas que depositaram nele, e a partir daí ele tem que usar qualquer mecanismo que estiver ao alcance dele para servir bem as pessoas. Eu acho que dar o sim desse prefeito aí, eu acho que foi o que mais valeu para que tudo isso fosse possível. E, cara, você contando a história toda aí, quer dizer, a gente deixou de competir algumas competições mundiais por falta de recursos, fomos campeões mundiais, porque o campeonato foi no Brasil. A CBF declarou uma arrecadação no ano de 2019 de quase R$1 bilhão, e a gente sabe que a CBF ela é mantida por diversas parcerias públicas, privadas e etc., né? Até li uma matéria mais recentemente que ela, enfim, estava com dificuldade de pensar em formas de dar suporte para os times brasileiros, que na verdade é quem sustenta a CBF. Você tinha um prazo até 31 de dezembro para apresentar condições de competir o Mundial e defender o nosso título mundial pela seleção brasileira. Com muito esforço, não tendo conseguido antes, você conseguiu uma extensão do prazo até o dia 5 de fevereiro. E aí, depois também de muito apelar para tudo que é lado, fazer vaquinha virtual e etc., você finalmente conseguiu um apoio no dia 3 de fevereiro, quando a CBF lança no seu site que fechou uma parceria com a CBDI. Cara, sim, para mim você já é um herói nacional, já só pelo trabalho que você faz com essa seleção. Eu acredito muito que o interesse privado tenha muito a contribuir para coisas sociais, tá? Eu sou muito mais avesso, apesar de querer ingressar na política para fortalecer as entidades privadas, para fazer do indivíduo protagonista de mudança, para que eles tenham condições de, um momento como esse, virar para você e falar: Cleiton, esse trabalho que você está fazendo é fantástico, ele não envolve só a inclusão do deficiente intelectual, ele envolve o país, ele envolve orgulho nacional, ele envolve um trabalho de anos, uma causa muito nobre. Então, a nossa marca comprometida com esse trabalho social tem interesse de explorar isso, de explorar esse trabalho comercialmente? Tem, porque é a função do ente privado, ele quer explorar uma atividade comercial, mas, além disso, fazer uma destinação responsável, sabe, com coisa clara, com transparência, vocês aí, obviamente, com toda a transparência do mundo, usando desses recursos e mostrando que a gente tem potencial, sabe, o brasileiro tem potencial para fazer tudo que quiser fazer, né? Diante desse momento difícil que a gente vive, você vê brasileiro criando um respirador barato, com muita criatividade, também com muito estudo, e a gente não valoriza aquilo que a gente tem aqui. Então, eu entendo que, assim, o papel da entidade privada para desenvolvimento social é imprescindível. Eu tenho isso muito claro para mim. Eu queria fazer uma pergunta da nossa audiência aqui. O senhor Humberto Osmar Baroni, ele primeiro te parabeniza pela iniciativa. Quanto às dificuldades, você já está comentando um pouco aí, mas ele colocou o seguinte: sabemos que no futebol a habilidade é inata do brasileiro, obviamente, né?
Você já percebe algum atleta aí fora da caixa da nossa seleção que realmente é um cara, é um Ronaldo fenômeno da nossa seleção brasileira do futebol, do futsal down? Fala um pouco desse seu super atleta. Então, essa é uma história legal também, né? Do atleta do. Nós temos esse atleta, né? Com certeza, assim, se nada acontecer fora da curva ou não aparecer um outro, né? Ele é o Falcão do futsal down. Caramba. SEO, o novo Pelé, com certeza, ele é muito diferenciado, que é o Renato. E eu me preocupava muito com isso, porque alguns países, né, tinha alguns atletas diferenciados, e principalmente o Down Mosaico. O Down Mosaico, o pessoal de casa entender, ele é um Down, só que com características diferenciadas, né? Principalmente na agilidade, na habilidade, só que não são todos, né? Como se eu disse, você achar, né, ali, ó, uma agulha dentro de um palheiro, né? O Brasil conseguiu achar esse atleta que, eu busquei isso no Brasil todo. Falei, pô, vou participar de um mundial no Brasil. Nós temos uma equipe muito boa, muito técnica, principalmente no conjunto de jogar. Mas a gente sabe que, claro, se você tem um jogador individualmente que desequilibra, todo o país faz a diferença, né? E eu sabia que alguns países tinham. Não conhecia até então a seleção da Argentina, mas a escola argentina dispensa comentários, né? Então, são jogadores e comissões técnicas de alto gabarito. E eu sabia que Portugal tinha um DAO diferenciado, o México, né? Eu participei de uma competição com o Corinthians no México. O moleque tem mais de 185 gols. Muito bom. Você olhava para ele assim, o biotipo dele, se você colocasse um agasalho nele, colocasse ele no meio da comissão técnica, você não percebia que ele era um atleta de síndrome de Down. Né? Então, aquilo me assustou. Falei, pô, não sabia que isso existia. Né? Então, assim, fui pegando essas experiências. Né? Falei, o Brasil precisa ter alguém assim. E aí a gente começou a correr atrás, enfim. Aí montou a equipe do Ituano e achou esse atleta, que realmente ele faz muita diferença, que é o Renato Gregório, né? E, então, assim, nisso a gente está tranquilo. Mas eu também me preocupo, porque o Brasil ele não joga em função só de um atleta, a gente trabalha no conjunto. Então, a gente conseguiu trazer a parte tática e técnica dos atletas da seleção e trouxe a habilidade, né, extrema do Renato Gregório, então juntou essas duas coisas, né, e deu certo, né? Ele desequilibrou nas partidas que precisava desequilibrar. E aí o sistema que nós montamos, conseguimos também parar os outros atletas que eram, né, destaque nos seus países, e deu certo. E aí eu já achei um outro atleta, né? A gente conseguiu achar um outro atleta com características nem tanto semelhantes com o Renato, mas aproximada. Então eu já estou, né? A gente também se preocupa, se o Renato se machuca, ou se o Renato acontece alguma coisa, toma um cartão, eu não posso depender de um atleta só. E aí a gente já conseguiu achar um outro atleta com características parecidas com o Renato, né, e de marcação também, que a gente ganhou. O Renato, ele é um jogador que desequilibra lá na frente, e agora a gente encontrou um com características parecidas com o Renato, que é o Pedro, do Rio Grande do Norte, e tem a característica de marcar também. Então, assim, o Brasil, ele está hoje com uma seleção bem estruturada, né, aí, como eu te falei, se nada sair fora da curva, não aparecer uma seleção de outro país, nós vamos brigar sempre para chegar nas finais, né, sempre respeitando as outras seleções. E é isso, cara, a gente busca. E eu tenho certeza que quando o trabalho se expandir mais ainda para o Norte, Nordeste, ou para as outras equipes aparecerem, de repente possam aparecer mais Renatos, né, mais Pedros aí. O meu goleiro, Rafael, foi eleito o melhor goleiro do mundo. Se você vê a defesa que ele fez na final contra a Argentina, as defesas que ele faz no jogo, em momentos importantes do jogo, você não acredita. É só realmente para... Fala, não acredito. A gente tinha televisão lá da Argentina gravando vídeo, passando via Facebook, e o pessoal não acreditava, né? Eu não vou falar aqui o que o pessoal falava nas redes sociais. Pô, esse goleiro, pelo amor de Deus, tira esse goleiro daí, não é possível que isso existe, sabe? Assim, o jogo do Brasil contra a Argentina foi um jogo histórico, né? Nós seguimos as regras oficiais do futsal, só que com o tempo, 20 por 20, corrido. E na final, a Federação Internacional pediu para fazer o tempo como é
o tempo do futebol profissional, né? Com o tempo parado. Saía a bola, separava o cronômetro. Cara, deu 2 horas de jogo. Caramba! Assim, no primeiro tempo, o Brasil virou, foi 5-1, 5-2 pro Brasil. Nossa! Tava no jogo. Só que assim... Passeamos. Só que no segundo tempo, a nossa equipe cansou. E aí a Argentina começou a chegar. Faltando aí 2 minutos, tava 5-4 o jogo. Caramba! Né? Você não tem noção. E a Argentina em cima, e o Brasil, aquela loucura. Falei, meu Deus do céu. Não é possível. Cara, é um filme contando assim. Primeiro tempo, dominante do Brasil. No segundo tempo, a Argentina em cima. E aí, os nossos jogadores descansando, porque 2 horas de jogo pro Dal. O Dal não é um atleta que tem um alto rendimento igual o convencional. Então, eles cansaram. E a Argentina muito preparada fisicamente, né? Os atletas bem mais, se percebia que eram bem mais enxuto e tal. E o Brasil ainda estava naquele modelo. A gente não treina o time todo dia da seleção brasileira, né? E a Argentina estava se preparando 2 meses seguidos, treinando junto, tal. Isso fez um pouco de diferença nesse critério do tempo parado. Mas aí, aos 10 segundos, aí o Renato conseguiu fazer o gol e deu o título para o Brasil, mas foi suado, cara. Aí, por isso que eu te falo da importância das defesas do Rafael. E aí, quase mata o juiz, pô, né? A gente brinca, pô, juiz, Mundial no Brasil, juiz brasileiro, você me dá 2 faltas diretas para a Argentina, faltando menos de 1 minuto para empatar o jogo. Então, assim, foi muito bonito. A gente sabe que um jogo Brasil e Argentina, a rivalidade é grande, em todos os sentidos. Até nisso o Dal entrou para a história, porque eu nunca vi na minha vida. O pessoal pode até me corrigir, a gente que vem do esporte, a gente acompanha vários jogos do Brasil e Argentina, tanto no futsal como no vôlei, no futebol, no basquete, enfim. Quem ganha, alguma coisa acontece. O juiz nunca tá certo. Ah, mas perdemos porque o juiz complicou. E no Dal não, cara. No Dal não teve isso. Né? Acabou o jogo, eles vieram dar parabéns para a gente. Falar, olha, foi perfeita a atuação do árbitro, não interferiu em nada por ser brasileiro e apitar uma final dentro do Brasil. Que então, bom. Cara, a gente conseguiu vencer em todos os quesitos. Ótimo. Isso é excelente. Foi muito bacana. Serve muito de exemplo. Cleiton, o próximo Mundial vai ser aonde? Independente. Então, o próximo Mundial é na Turquia, né? Até que ia ser no começo do ano agora, que nós estávamos com grande dificuldade, igual você frisou aí no começo, do recurso, né? E aí depois, com a ajuda do senador Romário, queria deixar claro aqui que o senador entrou em contato comigo e falou, ó, vamos tentar ajudar. Então ele estava tentando aí internamente trabalhar no Ministério da Cidadania, né, porque não temos mais Ministério do Esporte, e aí a gente protocolou um pedido oficial do senador para o ministro da Cidadania, né, a tentar esse recurso. E aí... Deu tudo certo. Não, aí ele protocolou no Ministério, e aí paralelamente o Romário procurou a CBF. Eu queria contar essa história aí, se você me permite, rapidinho, só para o pessoal de casa entender. O Romário, por muitos anos aí, é um affair declarado da CBF, da Confederação Brasileira, todo mundo sabe, né? Principalmente com as gestões anteriores, né? Tanto é que ele criou a CPI da CBF, foi o Romário, o senador Romário. E aí o que acontece, cara? Esse momento foi tão importante, a vinda da CBF para a gente, através do Romário, que o segmento DAO conseguiu, né, vamos dizer assim, trazer o Romário e CBF para esquecer tudo aquilo que já vinha sendo falado, CPI, atrito de Romário com o CBF, e se juntaram para nos ajudar. Isso foi um ganho, assim, para quem não sabe da história, um ganho para a gente, um marco na história. Eu penso assim, porque na sexta-feira o Romário me ligou e disse que ele estava tentando todos os caminhos, que oficialmente ele tinha protocolado no Ministério da Cidadania. Isso era o que eu sabia do Romário. E para minha surpresa, eu lembro que eu estava cortando o cabelo, tinha uma ligação do pessoal da CBF, eu achei estranho. Como eu não atendi, era do Rio de Janeiro, tinha uma mensagem do Walter Feldman, coordenador da Confederação Brasileira. Por Cleiton, aqui, Walter Feldman, da CBF. Eu achei aquilo surpresa, deve ser alguma pegadinha. E aí, como eu tava cortando o cabelo, aí daqui a pouco me liga o Romário. Porra, atende os caras, velho. Atende os caras. Eu, né, falei, porra, parei de cortar o cabelo e atendi. E aí foi quando, para minha surpresa, né, isso na sexta-feira à noite. E aí, na própria sexta-feira, de manhã, saiu uma nota do Juca Kfouri, no UOL,
e na Folha, a matéria dizia assim, Romário tem encontros escondidas na CBF. Esse era o título da matéria. Eu não tinha lido essa matéria, né? E aí o Juca Kfouri conta toda a história, que o Romário chamava os caras de bandido, que era isso, que era aquilo. Enfim, toda aquela história que abriu o CPI. Então, eles estavam achando muito estranho a ida do Romário à CBF. Só que, o que acontece? O Romário foi à CBF para pedir ajuda para a seleção brasileira de Down. Ele deixou de lado tudo que aconteceu no passado e foi bater na porta dos caras lá. E aí a CBF, o presidente Rogério Caboclo, atendeu o Romário, sentaram para conversar. Então, criou-se, né, o que o Romário está fazendo na CBF, não sei o que, não sei o que. E aí foi quando eu viajei para segunda-feira conversar com o Walter Feldman e com a CBF, o que o Romário tinha proposto, né, eles queriam entender o que era. Só que naquele momento que eu pisei no Rio de Janeiro, já estava apalavrado da CBF que eles iam dar todo o recurso, né, para complementar o recurso para o Brasil poder viajar para o Mundial. Então, assim, são histórias que as pessoas não sabem, né, e que o Baixio apanhou aí 3 dias na imprensa porque ninguém sabia. E o Romário não podia falar o que ele foi fazer na CBF, até porque ele não tinha conversado com o presidente Rogério Caboclo e não tinha uma resposta da CBF. E aí, mesmo assim, ele esperou eu ir para o Rio de Janeiro e eu, junto com a CBF, anunciar a parceria, que foi através do Romário. Ele não foi na imprensa falar, olha, eu fui na CBF para fazer isso e isso. Então, o Baixinho, acho que foi o gol mais bonito que ele fez aí pelo Brasil, foi isso, na minha visão, entendeu? De tantos os títulos que ele já deu aí para os seus clubes e para a seleção brasileira, acho que o gol mais importante do Romário foi esse, cara. Ele ter ido à CBF pedir que a CBF apoiasse a seleção brasileira de futsal. E isso aconteceu. Então a gente fica muito feliz que são coisas que vão entrando para a história que a gente traz, né, o nosso segmento que trouxe tudo isso. E a partir de então aí é um novo ciclo aí para a seleção brasileira. Infelizmente aconteceu a pandemia, né? A gente não conseguiu viajar. Nós devolvemos o dinheiro para a CBF, isso fica bem claro. A CBF depositou o dinheiro na conta da Confederação para complementar. E o dinheiro da vaquinha, né, que também, para mim, foi uma surpresa. Essa vaquinha ela foi criada no meu nome, porque eu estou dentro da seleção brasileira e da Confederação. A gente achou prudente fazer o nome de uma pessoa que estivesse dentro da Confederação, não do Zezinho, do Ricardo, do Joãozinho, até para dar confiabilidade no que a gente estava acontecendo. E, para minha surpresa, em pouco tempo já estava 64 mil. E aí, a partir do momento que nós tivemos a confirmação da CBF, nós trancamos a vaquinha, até porque não tinha mais necessidade de se fazer a vaquinha, porque a CBF ia complementar o restante. E nós tínhamos um prazo para pagar para a federação. E aí deu tudo certo, cara. Só que, infelizmente, aconteceu a pandemia, foi adiado o evento para outubro, nós devolvemos o dinheiro da CBF, porque quando a gente tem que prestar conta, né, a CBF principalmente, sai do dinheiro que veio para a Confederação, eles precisam prestar conta, mas o dinheiro ia ficar parado na nossa conta porque a gente não ia viajar. Então, esse dinheiro foi devolvido para a Confederação Brasileira, de acordo com a CBF, e a CBF se propôs de quando o Brasil fosse viajar, repassasse essa verba. O dinheiro da vaquinha, ela está na nossa conta, né, mas também a gente deixou, eu cheguei a dar uma coletiva de imprensa para quem quisesse o dinheiro de volta, ou falar, o dinheiro vai ficar na nossa conta para a gente poder ir para o Mundial, né? E também a gente tinha anunciado que se o Mundial realmente fosse acontecer em março, o Brasil não iria participar por segurança dos atletas. Então, ou esse dinheiro da vaquinha, e a gente ia usar para a Copa América no Peru, que era em julho de 2021, ou a gente devolveria para quem, né, quisesse pedir, entrasse em contato com a gente e devolvesse, porque se o Mundial fosse em março, o Brasil não ia participar. Isso era uma decisão da Confederação, mas, como em todo mundo, as competições foram canceladas, outras adiadas, para só para outubro agora. Então, estamos esperando ver o que vai acontecer, se realmente vai acontecer em outubro. Se não acontecer, a gente
preza muito para a segurança nossa e dos nossos atletas, né? Então, sem dúvida. Tipo, tá agendado para outubro. Vamos aguardar. E aí, paralelamente a isso, também em primeira mão, o Romário oficialmente aceitou o nosso convite da Confederação de ser o embaixador da Confederação Brasileira, não só da Seleção Brasileira de Futsal, até porque esse campeonato mundial acontece dentro do Trisome Games, que é uma Olimpíadas para os atletas com síndrome de Down. Então, seriam várias modalidades, né? Claro que a natação e o atletismo têm o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, então por isso que a CBDI conseguiu o recurso para levar os atletas da natação e do atletismo, e o futsal criou todo esse movimento aí que, graças a Deus, deu certo. Então, o Romário vai estar com a gente, vai para a Turquia com a gente, como embaixador de todas as modalidades da CBDI. Então, é um passo importante, né, o apoio do senador, agora da CBF. Nós conseguimos também um apoio, tá até aqui, né, Revidor, Revidor, que é um grupo de materiais esportivos, que vai vestir a seleção brasileira agora. Nós não temos mais problemas de uniformes, tem que fazer vaquinha para comprar uniforme. Nós conseguimos esse patrocinador por 3 anos, né? Não só também da seleção para o futebol, mas também agregou para as outras modalidades também. Então, conseguimos, né, ajudar as outras seleções também, das outras modalidades. E agora a gente espera que, mesmo assim, o Brasil precisa de patrocinadores. A gente precisa estabilizar os treinamentos, dar mais oportunidade para outros atletas de outros estados. Então, com isso, precisa também de recursos, né, no dia a dia para poder manter os treinamentos da seleção brasileira, jogos amistosos, até viagens aí, Peru, Chile, para jogar com as outras seleções também, amistoso, trazer eles também para jogar aqui. Isso demanda recurso, né? Então, é um passo aí que a gente está pensando na frente aí, tentar conseguir e estabilizar a seleção brasileira para a gente poder fazer bonito nas competições que a gente vai participar. Com certeza. É Revedor o nome da marca? Revidor. Revidor. Vê se está certo aí. Olha na tela aí. Vê se está certinho. Exatamente, Revidor. Legal. Acho que vale a pena aí exaltar ela como empresa que acredita e que investe nesse trabalho de vocês, que realmente é incrível. Da parte, assim, da CBF, do Romário, eu acho que da parte dele, com certeza, a sensibilidade dele vale muito, né? O apoio que ele deu, mas mais do que isso, exercer o papel dele como representante das pessoas e não só de uma causa ou outra. Então, ele é uma figura importante do futebol, então acho que também é meio que uma missão dele apoiar coisas como essa, trabalho como esse. E da CBF, vamos ficar de olho para cobrar aí esse apoio quando o campeonato realmente fosse efetivar. Cleiton, a gente já está caminhando para o final aqui, estamos quase 1 hora já, não queria passar rápido, né? Então, bate-papo fica gostoso. Deixar, vou falando. Cara, mais uma vez eu queria te parabenizar imensamente pelo seu trabalho, tá? Pelo seu empenho, pela sua dedicação com esses meninos. Acho que a gente tem muito mais sucesso pela frente com a nossa seleção brasileira de futsal down. Já faço aqui um apelo também para todas as outras modalidades que envolvem deficiência, que todos eles têm muitas dificuldades, todos eles têm uma série de desafios para vencer, para continuar competindo, para se alimentar bem, para treinar, para ter um material esportivo decente, de qualidade. O esporte no Brasil, a gente tem muitos talentos em várias modalidades, mas a gente tem sempre um problema muito grande. Então, ressalto, ter facilidade para as pessoas empreenderem, para fazer prosperar seus negócios, para que elas possam apoiar iniciativas como essa, eu acho que é fundamental para a gente ter momentos melhores no esporte brasileiro. Eu tenho uma vida inteira sempre muito próxima do esporte. O futebol nunca foi meu maior talento, infelizmente eu não nasci para o futebol, mas gosto de assistir, gosto de ver. Mas sempre tive relacionado com o esporte de alguma forma, especialmente as artes marciais. E no Brasil a gente sabe que tem muitos talentos também no Brasil, salva a vida de muita gente. Então, o esporte é a saída para muitos problemas sociais que nós temos. E a gente precisa acreditar nisso e ter empresas prosperando para poder ajudar com isso. Queria que você, só para concluir,
dissesse por quais canais a gente acompanha os campeonatos mundiais quando houver, como que a gente faz para acompanhar. Já coloquei aqui na nossa tagzinha embaixo o seu endereço para acompanhar o seu trabalho, com certeza você vai disponibilizar por lá, mas eu acho interessante também, eu acredito que as competições em geral não sejam televisionadas, a gente perde muito de mídia, de acesso ao movimento do esporte no mundo. Provavelmente seja por canais digitais aí. Mas fala um pouco disso e já abro também a palavra para você fazer suas conclusões aí, seus pontos de vista finais, para a gente ir se despedindo. Obrigado mais uma vez, parabéns, continua firme aí e vamos continuar torcendo pela nossa seleção brasileira de futsal down. Obrigado por mais esse orgulho nosso. Bom, você já frisou aí, né? Tem o meu Instagram aí, que é cleitonmonteiro.oficial. Facebook também é o mesmo, né? Facebook.com/cleitonmonteiro.oficial. Essas são as minhas redes particulares. Da Confederação Brasileira, né? Ela teve essa mudança de nome, passou de associação para confederação, mas o site lá, que digita lá, Confederação Brasileira de Desporto para o Deficiente Intelectual, já joga direto no Google lá, vai aparecer o nosso site, mas hoje ele ainda está www.abdem.com.br, né? E lá vai ter todas as informações, tem a TV Abdem, para o pessoal curtir, não só o futsal, mas como as outras modalidades também. É claro que a gente também vai estar usando as redes sociais para divulgar as competições. Quem sabe aí futuramente a gente não tem aí um campeonato de futsal aí, pelo menos alguns jogos ou as finais passando numa TV. Quem sabe a gente tem que acreditar sempre, né? A gente acreditou com uma equipe, hoje são várias. Hoje o Brasil é campeão mundial, então quem sabe lá na frente aí a gente possa mostrar mais um pouquinho para o público, né? Em jogos preliminares. E alguns jogos preliminares já vem acontecendo esse trabalho, passando em algumas TVs aí, principalmente nas TVs abertas, né, e também na Sport TV, onde tem a maioria dos jogos de futsal, a gente sempre está fazendo algumas apresentações, mas quem sabe futuramente aí o público pode estar assistindo um clássico aí, Corinthians e Santos, futsal down, televisionado, um Corinthians e Ituano, Ponte Preta e Santos, enfim. Eu acho que é legal o pessoal conhecer. Aliás, você colocou aí o site esse aí da CBDI. Cara, e eu que agradeço pelo espaço cedido aí para poder falar um pouquinho do nosso segmento. É importante falar em todos os canais, né? Eu costumo dizer que juntos nós somos mais fortes, né? Sem dúvida. Eu sempre falo para o meu segmento, assim, independentemente acho que ainda, até no nosso próprio segmento, isso não acontece muito, né? Eu sei que cada um corre para o seu, eu trabalho pelo futsal down, pelos atletas com deficiência intelectual, mas não existe só os deficientes com deficiência intelectual, existe o físico, o mental, aliás, o visual, enfim, acho que se todas as deficiências fossem mais unidas, em todos os sentidos, não só no esporte, né, que cada um olhasse para o segmento, de repente você pega uma empresa, eu não gosto do futebol, tá, mas você tem a natação, você tem o atletismo, eu não gosto do deficiente intelectual, prefiro o físico, então tem as confederações, né, apoiem. Eu acho que isso é importante. Eu acho que quando todos tiverem esse mesmo pensamento, que juntos nós somos mais fortes em todos os sentidos, nós vamos ter mais êxito em muitas coisas, né? Então, fico feliz aí pelo espaço que você me deu aí para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, para o seu público conhecer a Confederação Brasileira, o futsal down. E enquanto a gente estiver aqui no comando aí, nesse caminho aí com a seleção brasileira e com as competições, a gente sempre vai dar o melhor, né? Isso você pode esperar. A gente não pode prometer que o Brasil vai ser campeão mundial em todas as competições, mas que a gente vai chegar para ser campeão mundial. Nós vamos chegar para dar sempre o melhor. Isso eu posso garantir para você, para o público de casa, para o brasileiro, que os nossos atletas, a Comissão Técnica, a Confederação Brasileira, sempre vai estar dando o seu melhor. É claro que nem sempre a gente sabe como é que é o esporte, né? A gente ganha hoje, perde amanhã, mas o importante é que a gente sempre vai estar representando o nosso país aí da melhor maneira possível. Então, eu agradeço aí mais uma vez pelo convite e já te convido aí para quando tiver um jogo da seleção brasileira, os clubes aí de futsal down, que apareça lá para você conhecer de perto aí o movimento. É bem bacana. Uma coisa é você falar, uma coisa é você estar lá no dia a dia, ver com outros olhos, né? O olho do dia a dia ali. Você vai ver que é uma coisa feita por amor, né? É uma coisa real, bacana. Quando a gente fala em trabalho social,
A gente sabe que tem muita picaretagem no meio, mas a confederação é uma confederação séria. Tanto é que nós somos filiados ao Comitê Paralímpico Brasileiro e à Federação Internacional. Hoje, no Brasil, só a CBDI que pode fazer competições oficiais para o segmento da deficiência intelectual, né? E tem um respaldo do Ministério lá de Brasília. Enfim, a gente tenta sempre fazer o melhor. É claro que a gente não consegue acertar sempre, mas a gente acaba errando tentando acertar, né? Eu acho que isso é o recado que eu queria deixar. A gente não vai ser 100% em tudo, a gente sempre vai ter aqueles que não concordam com isso ou com aquilo, mas a gente sempre busca um caminho, o caminho da lealdade, da sinceridade, da verdade, né? E a gente tenta trabalhar para fazer o melhor, cara. É isso que a CBDI faz, é isso que eu faço na seleção brasileira, e é isso que os atletas fazem também, a gente tentar representar o nosso país da melhor maneira possível. Então, só tenho a agradecer aí pelo espaço, conhecer o nosso trabalho, tamo junto. Obrigado aí pela oportunidade. É isso aí. Obrigado, Cleito. Obrigado você. Meus meios também de comunicação aqui, na verdade, isso aqui é quase universal. Você me acha no Facebook, no Instagram também, Rodrigo Lopes Novo SP. Eu acho que é um momento de renovação em todos os sentidos e nesse aspecto também, fazer as coisas certas. A gente sabe que as confederações sempre têm um papel importante, então fazer um trabalho sério como você tem feito e trazendo o resultado que a gente espera, que é a representatividade, faz muito sentido para todo brasileiro. O brasileiro tem essa necessidade de ter representatividade e, enfim, é uma causa que eu apoio, é uma causa que eu com certeza terei a maior honra do mundo de participar aí de um jogo. Pode manter a gente sempre informado que a primeira oportunidade que tiver eu faço questão de estar presente, tá? Cleito, então vamos terminando por aqui. Queria agradecer a sua audiência aí, o pessoal das suas redes que nos acompanharam até aqui, o pessoal da minha também, que, enfim, fizeram comentários aqui e tal, muito mais parabenizando pelo seu trabalho. Algumas perguntas já abri ao longo da nossa conversa. E, cara, são sempre conversas que não dá para ser tão breve, e a gente acaba pegando o gosto pelo papo e a coisa vai indo, a gente nem vê o tempo passar. Então, sempre deixa um gosto de quero mais, quem sabe numas próximas a gente volta a falar sobre os mesmos assuntos, mas complementando o raciocínio, trazendo novidades, né? Você vai sempre aí atualizar as páginas e tal, a gente vai acompanhando. Vez por outra, a gente vai ter outros momentos aí para conversar sobre o assunto. Obrigado, Cleito, e parabéns mais uma vez. Boa sorte no projeto e conte com a gente. Valeu, obrigado. E quem quiser mandar as perguntas, tem minhas redes sociais aí também, pode mandar lá, a gente responde com o maior carinho, tiramos dúvidas também. Estamos aí para atender vocês aí da melhor maneira possível. Então, eu que agradeço aí por tudo. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Só para você ficar com o coração aquecido aí, Rosângela Gasparetto, uma audiência especial nossa, disse o seguinte: parabéns, Cleiton, amei ver você falando, seus olhos brilharam, que Deus te abençoe e força sempre. Cara, parabéns, acho que isso aqui é reflexo. Obrigado. Verdade, cara. E ainda, depois a gente vai marcar uma outra entrevista aí para me te contar a sensação que eu tive ali quando caiu a ficha de entrar naquele ginásio lotado e de saber que a gente conquistou isso há 15 anos atrás e que a gente não consegue nada sozinho ali. Foi uma vitória do Brasil, das famílias, das pessoas com deficiência, né? Tinha público ali de todas as deficiências torcendo para o Brasil. Então, ali, a gente teve que se segurar no vestiário, principalmente dentro do ônibus. É uma história que eu conto depois, mas a gente, como treinador, não podia transparecer o que a gente estava sentindo ali dentro, que foi difícil, mas graças a Deus ali, a gente conseguiu isso. Agora é trabalhar que pelo menos o segmento mantenha, né, isso que vem acontecendo, e que daqui para frente só possa crescer. A gente não pode deixar isso cair, né? Eu acho que a gente chegou num ponto que a tendência é crescer, dar oportunidades, né? Hoje famílias com crianças aí, digo crianças mesmo, de 4, 5, 6 anos, nos procuram já querendo fazer o esporte. Esse eu acho o melhor legado que o Brasil deixou, sendo campeão mundial no Brasil, mostrando à sociedade que eles têm oportunidades de jogarem em alto nível, representar o seu país ou a sua equipe, e que agora, né, os pais encontraram no esporte uma motivação a mais para os seus filhos com deficiência intelectual, que é jogar o futsal em alto nível, e desde pequeno, 3, 4, 5 anos. Então, isso foi o maior legado que o Brasil deixou. Isso que eu queria falar, o maior legado que a gente teve
de todas essas conquistas de patrocinadores, CBF, Romário, tudo, a maior conquista foi, o maior legado é as famílias, novas famílias aparecendo com seus filhos, já nascendo, nos procurando. Olha, é uma luz no final do túnel que a gente não tinha, que agora a gente tem, que é através do esporte, né? Que além de ser saúde, é uma coisa saudável para todo mundo. A gente trabalha não só na área do esporte, mas como para a vida. Então, obrigado. Maravilha. Obrigado, Cleiton. Gratidão. Boa sorte aí. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.